Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Vamos lá pessoal, vamos agora fazer a nossa revisão de biologia. Pessoal, sendo bem sincero com vocês, o conteúdo de biologia não é um conteúdo difícil. Ele é um conteúdo extenso, difícil é outra coisa. Mas esse conteúdo de biologia tá um conteúdo assim muito tranquilo. A gente só precisa prestar atenção em alguns detalhes e tá com a mente aberta para entender este conteúdo muito bom, muito interessante e legal, estou sendo sincero para vocês, de biologia. Então vamos lá, para que amanhã, na nossa prova de biologia, a gente possa tirar uma nota 10, a gente possa gabaritar e muito bem, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos entender o nosso conteúdo de biologia. Eu fiz igual eu fiz no de química, separei como se fosse slides, vou me colocar aqui do ladinho para a gente começar. Pessoal, então temos aí a nossa revisão de biologia e o nosso primeiro assunto da prova, o nosso primeiro conteúdo da prova é organelas. Pessoal, vamos lá. A questão das organelas não é uma questão de você entender um processo que ocorre, até porque não é bem isso que a gente precisa saber aqui. A questão das organelas é a gente decorar, como se fosse, sabe? A gente entender o que cada organela faz. Você pode fazer isso de maneira associativa, ou seja, essa organela faz isso, que é a maneira mais adequada, vamos dizer. Então, eu separei aqui algumas organelas, as principais e até além das principais, para a gente dar uma olhadinha. Então, vamos lá. Vamos começar com o citoesqueleto. Pessoal, o citoesqueleto já fala por si. Então é o esqueleto da célula, é o esqueleto que fica no citoplasma. Então ele é o que vai dar a estrutura da célula, ele é o que vai dar a forma da célula. Pensa numa célula, pessoal, como sendo um corpo, como sendo você. Você não tem os seus órgãos. Os órgãos nossos seriam as organelas na célula. Então, assim como cada órgão nosso tem uma função, cada organela tem uma função. O citoesqueleto seria como se fosse o nosso sistema de ossos. Então, seria a nossa estrutura. É aquilo que segura, é aquilo que nos dá a sustância, a estrutura para que nós consigamos nos manter de pé e vivos, com certeza. Pessoal, a membrana plasmática, ela controla tudo o que sai e tudo o que entra. Eita! Tudo o que sai e tudo o que entra na célula. Ou seja, nada pode entrar na célula se a membrana plasmática não deixar. Assim como nada pode sair da célula se a membrana plasmática não deixar. Então a membrana plasmática ela é o guarda, é aquele que protege a célula. Tranquilo? Vamos lá. O núcleo é aquilo que a gente já conhece, ele protege reveste o material genético. Então, no núcleo é onde está, por exemplo, o DNA, é onde estão os cromossomos. Então, o núcleo ele tem essa função de revestir o material genético da célula. É o ribossomo. Pessoal, o ribossomo é uma das organelas muito importantes, porque ele faz a síntese de proteína. Daqui a pouquinho a gente vai ver na síntese proteica qual que é a função dele. Então é importante a gente saber que o ribossomo, é importante a gente saber que o ribossomo ele faz a síntese de proteína. Beleza? A mitocôndria, essa daqui eu acho que é a mais famosa, ela é que faz a respiração celular. Então a mitocôndria é como se fosse o nosso pulmão. Beleza, pessoal? Complexo de Golgi. Pessoal, complexo de Golgi ele vai fazer o armazenamento das proteínas. Então, por exemplo, foi lá o ribossomo, ele fez todo o processo da síntese proteica e talvez sobrou muita proteína. Quem vai armazenar essa proteína que sobrou é o complexo de Golgi, beleza? O lisossomo é parecido com o ribossomo, só que ele faz a digestão celular. O ribossomo faz a síntese de proteína. Já o lisossomo, ele faz a digestão celular. É como se fosse o nosso intestino. Pessoal, o centríolo. O centríolo ele faz a reprodução celular. É no centríolo que acontece aqueles dois processos que não vão cair na nossa prova, mas é importante a gente saber que é a meiose e a mitose. Então é no centríolo que vai ocorrer a meiose e a mitose.
Pessoal, agora a gente tem aqui o réu e o her. Você deve estar falando, Gabriel, o que que é isso? Nunca ouvi falar disso. Pessoal, você já ouviu sim, eu vou explicar. Aqui nós temos o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Pessoal, na prova, provavelmente não vai estar falando retículo endoplasmático liso, vai estar falando retículo endoplasmático não granuloso, mas é a mesma coisa, só muda o nome. Então, no retículo, eu vou falar como a professora falou que vai estar na prova. Então, no retículo endoplasmático não granuloso, é onde nós temos a produção de lipídios. Gabriel, o que é lipídios? São gorduras. Então, no retículo endoplasmático não granuloso, é onde nós vamos ter a produção das gorduras, dos lipídios na célula. E no retículo endoplasmático granuloso, é onde nós vamos ter a produção da proteína. Gabriel, mas o que são retículos endoplasmáticos? Pensa assim, porque você pode estar falando, Gabriel, mas a síntese de proteína não acontece no ribossomo? Acontece, pessoal, mas é que o retículo endoplasmático granuloso e não granuloso é como se fossem tubos, tubulações que vão estar ali presentes na célula. É só isso que a gente precisa saber sobre eles. Então, o retículo endoplasmático liso ou não granuloso produz os lipídios e o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso produz as proteínas, beleza? Deixa eu tomar uma aguinha aqui que minha boca já tá secando. Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Pessoal, o vacúolo, ele, sendo bem sincero, eu não acho que ele vai cair, tá? Eu não acho que ele vai cair na prova. Mas a gente tem que saber o que acontece aí no vacúolo, que ele armazena nutrientes. Então, se cair na sua prova, você tem que saber. Ele armazena nutrientes, ele pode armazenar também líquidos, né? Água. Então, ele faz aí o armazenamento. Pessoal, a parede celular, ela protege a membrana plasmática. Então, lembra que a membrana plasmática, ela tá aqui, ó. Ela controla tudo o que sai e tudo o que entra na célula. Esse é o papel da membrana plasmática. Já o papel da parede celular é proteger a membrana plasmática. Então, elas trabalham aí com uma cumplicidade. Então, é importante aí a gente saber dessas organelas. A clorofila faz a fotossíntese, lá nos tilacoides. E o peroxissomo, ele armazena enzimas, beleza? Pessoal, como eu já falei, a questão das organelas é uma questão mais de você decorar o que cada uma faz, porque o que cada uma faz é muito sugestivo. Então, por exemplo, vamos pegar o ribossomo, faz a síntese de proteína. Você não precisa pensar o que é uma síntese. Não, você precisa saber que ele faz a síntese de proteína, que ele produz a proteína. Então, a função é muito pragmática, ela já dá direto o que faz. Mas é uma questão de você. É claro, você precisa saber o que cada organela faz, mas você precisa ainda melhor relacionar. Para essa prova, você precisa relacionar o que cada organela faz. Correto, pessoal? De boa isso? Tranquilo? Organelas? Vamos lá. Agora vamos continuar aqui. Deixa eu só arrumar aqui. Beleza. A entrada na membrana plasmática, pessoal. Peraí, deixa eu arrumar aqui, senão eu não consigo passar. Aqui. Pessoal, a entrada na membrana plasmática, ela pode se dar de duas formas. Ela pode ser chamada de ativa. Então, a entrada na membrana plasmática, ela pode ser ativa. Quando que ela é ativa? Quando ela gasta energia. Opa, você tem que lembrar disso. A entrada na membrana plasmática serve para controlar o que entra e o que sai na célula. Ela pode se dar de duas maneiras. Ela pode ser ativa, quando gasta energia, ou ela pode ser passiva, se não gasta energia. Isso daqui é fácil de decorar. Ativa, ou seja, ela vai ter que gastar energia. Passiva, ela não gasta energia. Tranquilo? Entendido isso? Vamos pro próximo.
A entrada na célula a gente chama de endocitose e a saída de fagocitose. Pessoal, eu acho que o mais importante daqui é a gente saber a fagocitose, mas a fagocitose e a endocitose é assim muito fácil. Então, o que entra na célula? Como que é dado o nome na entrada da célula? Endocitose. Na saída, fagocitose. Beleza? É isso que a gente precisa saber por hora. Vamos lá, vamos continuar. A entrada, ela pode ser simples ou ela pode ser facilitada. Pessoal, a entrada simples e facilitada, peraí. A entrada simples e facilitada, elas mudam só em um ponto. Quando nós temos uma entrada simples, nós na realidade não temos o auxílio da proteína. Então, o que vai entrar de forma simples, ele não vai precisar de nada, ele vai entrar de forma independente. Já na entrada facilitada, para entrar na parede celular, na membrana plasmática, ele vai precisar do auxílio de proteína. Pessoal, vejam que são conceitos muito simples. Então, precisa entrar, se for de forma simples, é porque ele não precisou de auxílio de nada, ele conseguiu fazer aquilo ali de boa e independente. Quando é facilitada, é porque a proteína precisou auxiliar ele para ele entrar. Só isso, pessoal, isso é bem simples. Vamos aqui, outro conceito muito importante. Eu trouxe aqui, pessoal, o importante mesmo, aquilo que vai cair na prova, beleza? A osmose é a saída de água. A difusão é a entrada de sais minerais. Para isso, a gente precisa entender o que está aqui embaixo, pessoal. Que é o seguinte. Deixa eu limpar aqui. A difusão, nós vamos ter quando ela for de um ambiente de mais para menos. Gabriel, como assim um ambiente de mais para menos? Eu explico. Pessoal, quando nós tivermos uma alta concentração de sais minerais, lembra que o sal mineral, ele tá aqui, ó, difusão de sais minerais. Então, quando nós tivermos uma alta concentração de sais minerais em um ambiente, nós vamos ter a difusão. E a difusão, ela é de mais para menos, então faz difusão mais é menos. E o que acontece com esse ser? Por exemplo, quando tem um caramujo, você não vai lá e joga sal no caramujo? Aquilo lá, pessoal, é uma difusão pura. Por quê? Porque é uma entrada onde nós temos uma alta concentração de sais minerais. E quando isso acontece, acontece a plasmólise, que é quando algo murcha. Pensa assim, plasmólise é um nome técnico para quando algo murcha. Então, quando algo murcha, nós damos o nome de plasmólise. E quando nós temos de um ambiente de menos para mais, nós chamamos de osmose, mas a osmose é um processo da difusão. Então, quando algo fica cheio de água, por exemplo, ele fica túrgido. É o que eu coloquei aqui. Então, o que é? A difusão, ela pode acontecer de mais para menos, ou ela pode acontecer de menos para mais, ok? Então, quando ela acontece de mais para menos, acontece a plasmólise. Quando acontece de menos para mais, acontece a turgidez, que é quando o ser fica túrgido. Entendido isso daqui, pessoal? Tranquilinho? Se você tiver uma dúvida, volta, vê o vídeo, revê alguma coisa, beleza? Se ficou na dúvida, eu também estou aqui para tirar as dúvidas. Agora a gente vai para um processo que, pessoal, é simples. É simples, tá? Eu não tô mentindo, não. É simples e um pouquinho complicado ao mesmo tempo, mas a gente pode ver que não é algo que deve tirar a nossa preocupação de tal maneira. Beleza? Então vamos lá para este síntese de proteína. Este conteúdo que tira muita sono de muita gente, mas é um conteúdo bem bacana da gente tratar, é um conteúdo bem interessante da gente ver. É um conteúdo muito importante, né, pessoal? Que as células fazem. Vamos lá. Pessoal, o que a gente precisa saber? A síntese de proteína é o momento em que vai ser produzido, como o próprio nome já diz, uma proteína. Pessoal,
Para que aconteça essa síntese de proteína, imagine a célula. Você tem lá a célula. A célula tem as suas organelas. A organela responsável por fazer a síntese de proteína, lembra que a gente viu ali, ó, que é o ribossomo, é a organela responsável por fazer a síntese de proteína. Mas o ribossomo, ele está fora do núcleo. E quem manda para que uma proteína seja feita é o DNA. E onde é que o DNA está? Ele está no núcleo. Então o DNA não vai sair do núcleo para ir para o ribossomo que está no citoplasma. Então o que ele faz? Eles precisam de alguns mensageiros, de umas pessoinhas na célula que vão levar essa informação. Então o DNA ele fala, opa, eu preciso fazer uma proteína. Como que ele faz? Ele precisa levar essa informação até o ribossomo, que é o que vai fazer, é a organela responsável pela síntese de proteína. Então ele vai enviar o RNA mensageiro. Este nomezinho vocês precisam saber. RNA mensageiro. Ele codifica as proteínas, ele transcreve as proteínas, ele faz uma cópia das proteínas. Uma vez que aqui foi o que eu falei, ele possui as informações do DNA. Então ele vai pegar o DNA, vai falar, opa, eu preciso fazer uma proteína. E vai transcrever. Quem que vai fazer essa transcrição? É o nosso amigo RNA mensageiro, que vai levar a mensagem do núcleo do DNA para o ribossomo. Tranquilo? Então ele vai levar, só que ele não é o único RNA. Nós temos também o RNA transportador. O que o RNA transportador ele vai fazer? Ele vai, olha isso daqui, ele vai transportar os aminoácidos que continuarão a nova proteína. Ele identifica uma sequência de 3 nucleotídeos que codificam um aminoácido, chamado de códon. O que esse RNA transportador, pessoal, ele vai fazer? Ele vai receber essa informação também do RNA mensageiro e ele vai fazer uma sequência de 3 códons. Quando ele fazer essa sequência de 3 códons, ele vai fazer uma proteína. Por exemplo, uma sequência de 3 aminoácidos. Vamos lá. Suponhamos que aconteceu o processo do RNA mensageiro, pegar e trazer, ele vai levar para o RNA transportador. Beleza. Quando ele chegar ao RNA transportador, suponhamos que ele tenha uma sequência das bases dos nucleotídeos, das bases nitrogenadas, que sejam, sei lá, TAT. O TAT é a isoleucina. Então, Gabriel, não estou entendendo nada, você está falando grego. Pessoal, o RNA transportador, ele vai pegar uma sequência de 3 nucleotídeos, lembra que é a tinina, a guanina, no RNA a uracila, nós temos a citosina. Então, ele vai pegar uma sequência de 3, que são as 3 bases, e ele vai, que codificam um aminoácido. Esse aminoácido que eu falei aqui, por exemplo, a isoleucina, ele é chamado de códon. Então ele vai identificar esse códon, que esse códon, para todo códon, nós temos um aminoácido. Então, Gabriel, vamos do começo. O RNA mensageiro vai sair do núcleo com a transcrição. Qual é o RNA que faz parte do processo de transcrição? Mensageiro. Ele vai levar e vai chegar no RNA transportador. O RNA transportador faz parte da tradução. Por que da tradução? Porque ele identifica uma sequência de 3 nucleotídeos. Então ele identifica uma sequência de 3 nucleotídeos que codificam um aminoácido, chamado de códon. Eu passei aqui, tampou tudo. Mas o RNA transportador vai codificar 3 nucleotídeos que vai formar um aminoácido, e isso se chama códon. Essa sequência de 3 nucleotídeos se chama códon.
Esse códon, para todo códon, tem uma proteína. Para toda proteína é formada de aminoácidos. Entendido, pessoal? E nós também temos o RNA ribossômico. Pessoal, assim, ele forma os ribossomos, que são os locais que formam aí a síntese de proteína. Mas, pessoal, não presta tanta atenção no RNA ribossomal. Eu não vejo muita vantagem. O que a gente precisa saber é aqui. E o que eu vou alertar você? Você tem que saber que o RNA mensageiro faz a transcrição. E o RNA transportador, ele faz a tradução. É isso que você precisa saber. Que o RNA mensageiro faz a transcrição e que o RNA transportador faz a tradução. Não vai confundir, beleza? E que nessa tradução ele vai codificar uma sequência de 3 nucleotídeos que nós chamamos de códon. Beleza, pessoal? Beleza. Vamos lá, vamos continuar agora para o nosso último conteúdo. Eu coloquei uma imagem aqui para vocês saberem, ó. O aminoácido, daí aqui nós temos o RNA transportador, que ele vai fazer a tradução, beleza? E ele vai fazer aqui. Então aqui nós temos o códon, lembra que o códon é uma sequência de 3 nucleotídeos. E olha aqui, ó, o RNA mensageiro aparecendo, beleza? Então o RNA mensageiro ele faz a transcrição, ele escreve a mensagem do DNA. E o RNA transportador, ele faz a tradução, ele vai traduzir. Tranquilo? Entendido isso, vamos para o último conteúdo. Pessoal, se vocês entenderem isso daqui, vocês vão entender outro conteúdo de boa. O próximo conteúdo que vai cair na nossa prova é a respiração celular. A respiração celular, ela acontece em 3 processos. O primeiro processo nós chamamos de glicólise. O que vai acontecer na glicólise? A glicólise é um processo que degrada a glicose em 2 moléculas menores. Então, vamos ser pragmáticos? O que a glicose vai fazer? Ela vai pegar a glicose e ela vai quebrar. É isso que ela vai fazer, beleza? Ela vai pegar a glicose e quebrar. Quando ela quebra, quando esse carbono, que é o que faz a glicose, ele é quebrado em 2. E daí lembra, vai ser 6 que vão ser divididos em 2 de 3. A partir do momento em que a glicose é quebrada, nós não chamamos mais de glicólise, nós chamamos de ácido piruvato. É isso que a gente precisa saber, que na glicólise ele vai pegar o carbono e vai quebrar em 2 moléculas, cada molécula contendo 3 carbonos, 3 átomos de carbono. E a partir de agora a gente não chama mais nem de carbono nem de glicose, nós chamamos de ácido piruvato, beleza? Entendido isso? Pessoal, é isso daqui. Outra coisa que é importante aqui é que ela vai produzir, pessoal, deixa eu ver se consigo escrever, que eu estou escrevendo aqui meio com o mouse. Ele vai produzir 4 ATP. Deixa eu escrever de outra cor. Ele vai produzir 4 ATP. Só que olha aqui a pegadinha. Ele vai produzir 4, mas ele só vai usar, vai ser o saldo energético vai ser somente de 2. Porque ele vai produzir 4. Só que desses 4, 2 ele usa só para fazer esse processo. Então aqui o ATP, o saldo energético, é pouco. É só de 2. Mas você precisa saber que ele produz 4. Ele produz 4. Mas ele vai ter um saldo energético de apenas 2. Beleza? Isso aqui é importante a gente saber também. O ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, pessoal, ele vai promover essa degradação. Então, ele vai pegar, vai ser 3 ácidos piruvatos que vão estar em 2. Daí ele vai quebrar, vai virar 6, vai quebrar em 2 de novo, vai ficar 3. E assim vai. Ele vai ficar nesse ciclo de Krebs, por isso que o nome é ciclo de Krebs. Nesse momento, pela enzima aqui acetil-CoA, a gente não precisa saber disso, isso daqui não é muito importante. Mas a gente precisa saber disso daqui, ó. Ele faz a síntese de ATP e realiza a produção
de energia para a célula. Opa, então aqui ele vai ter um saldo energético aqui na... Eita, não quer subir? Aqui na glicólise ele vai ter um saldo energético de 2, beleza? E aqui na ciclo de Krebs ele vai ter um outro saldo energético. Que mais? E a cadeia respiratória, ela vai fazer o seguinte, ela vai... É a terceira e última etapa, tá? É a cadeia respiratória, deixa eu pegar aqui para eu não me confundir e não passar uma informação errada, mas ela é a terceira e última etapa. E aqui é onde nós vamos ter a fosforilação oxidativa. Então isso daqui, a gente precisa entender que ela vai ter a fosforização. E ela, pessoal, é a que mais vai produzir ATP. Ela vai produzir, alguns livros trazem 27, 28, 32. Vamos colocar aqui, como ela vai trazer 28 ATP. Beleza? Pessoal, esse é o conteúdo. Eu sei, é um pouco confuso? Mas não é difícil, pessoal. Então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação aqui. Então nós temos a organela, você tem que saber o que cada organela faz, beleza? Aqui nós temos que... se a entrada pela membrana plasmática for ativa, gasta energia. Passiva, não gasta energia. A entrada na célula endocitose e a saída fagocitose, a gente precisa saber mais aqui, ó, a fagocitose, beleza? A entrada pode ser simples quando não há auxílio de proteínas ou pode ser facilitada quando a proteína ajuda para entrar na célula. Osmose é entrada e saída de água. A difusão é de sais minerais. A difusão quando é de um ambiente de mais para menos. Quando entra muito sal mineral em um ser, ele vai ficar plasmolizado, ele vai ficar murcho. E o menos para mais, ele vai ficar túrgido, porque é hipotônico. É quando você coloca muita água nesse ser. Síntese de proteínas. O RNA mensageiro, ele pega do DNA, leva para o faz o processo de transcrição do DNA para o RNA transportador, para o RNA transportador. Então, o RNA mensageiro sai do núcleo e leva para o RNA transportador. Esse processo é a transcrição. Quem que faz a transcrição? O RNA mensageiro. Eu estou falando mais rápido porque é só uma recapitulação. O RNA transportador, ele vai fazer o processo de tradução. Ele vai pegar 3 bases nitrogenadas, 3 nucleotídeos, e ele vai traduzir essas 3 nucleotídeos nós chamamos de códon. E esse códon, para todo códon, há uma proteína, há um aminoácido. E o RNA ribossomal, ele forma o ribossomo. O ribossomo é feito de RNA ribossomal, beleza? E respiração celular, glicólise, quebra a glicose em duas moléculas, quebra o carbono em 2 moléculas. A partir daí nós chamamos de ácido pirúvato. O ciclo de Krebs é aquele processo, e aqui na glicólise ele produz 4 ATP, mas ele gasta 2, então o saldo energético dele é 2. O ciclo de Krebs é aquele ciclo que fica passando 6, 3, 2, volta de novo e assim por diante. Ele realiza também a produção de energia para a célula. Mas o que mais produz energia para a célula está aqui, ó, pessoal. É a cadeia respiratória, que alguns livros trazem 28, outros 32, podemos tratar aqui como 28 ATP. Então é aqui na cadeia respiratória que é onde nós mais vamos produzir ATP, que é energia para a célula. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Eu estou aqui para vocês tirarem dúvida. Nunca se esqueçam sempre, foco, força e fé em Deus. Pessoal, foi uma honra poder revisar esse conteúdo com você. Tamo junto, até a próxima.